A paz do Senhor. Amém. Glórias. Meus irmãos, eu me chamo Cícero, mas pode me chamar de Cicim, de irmão Cicim. Os irmãos que me convidaram, o pastor Carlos, a missionária Luana, eles me convidaram e eu estou aqui, Bluetooth amém? conectado. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Sou grato a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade de poder levar a sua palavra. E aqui é muito bom, né, meus irmãos? Aqui é um silêncio que faz tempo que eu tinha passado por algum lugar assim, um silêncio tão bom, uma coisa tão aconchegante. Deus abençoe os irmãos. João capítulo 6. Glória, glória. 4. Vamos até o verso 12. Louvado seja Deus, aleluia. João capítulo 6, a partir do verso 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus disse isto porque sabia o que estava prestes a fazer. Versículo 6, meus irmãos. Mas Jesus disse isto para testá-lo, porque sabia o que estava prestes a fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Glória a Deus. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto que queriam. E, quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui Aleluia. é uma passagem muito conhecida por nós, pois aqui vai relatar uma multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Glória. Só que antes, meus irmãos, disso, no capítulo 6, Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus, meus irmãos, estava fazendo uma cura de um paralítico. Jesus estava curando um oficial do rei nos capítulos anteriores. E passada, meus irmãos, todas essas coisas, Jesus ele atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão seguia Jesus. Porque era assim, meus irmãos, por onde Jesus andava, uma grande multidão seguia ele. Aí, meus irmãos, aconteceu que Jesus, vendo todo aquele povo que seguia, porque aquela multidão seguia Jesus em busca de algum milagre, em busca de alguma resposta. Glória a Deus. Aconteceu que Jesus, vendo toda aquela multidão, Jesus chega até a Filipe e pergunta: aonde a gente vai, aonde nós compraremos pão para dar a esse povo? Só que Jesus sabia, meus irmãos, a Escritura vai dizer que Jesus sabia o que ele ia fazer. E Jesus chega até a Filipe e diz o seguinte: aonde a gente vai comprar pão para alimentar toda essa multidão? Só que a Escritura diz que Jesus falou isso para testar Filipe. Porque Glória a Deus. não tinha como, meus irmãos, aquele povo ter dinheiro para tanta multidão como aquela. A Bíblia vai relatar que é mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então podemos saber que não tinha como alimentar aquela multidão comprando pão para dar para cada um. E Filipe responde o seguinte: nem mesmo 200 denários seriam suficientes para cada um recebesse um pedaço de pão. Denário, meus irmãos, era a moeda daquela época. Glória a Deus, e aleluia. você recebia um denário a cada dia de trabalho. Ou seja, nem mesmo, meus irmãos, 200, que são equivalentes a 200 dias, seriam capazes de alimentar aquela multidão. E Jesus chega até Filipe e pergunta isso para testá-lo. Glória a Deus. Eu quero, meus irmãos, perguntar aqui a nós: quantas das vezes Jesus nos colocou em determinada situação para nos testar? E muitas das vezes Glória nós a estamos Jesus. despertos, nós Aleluia. estamos dormindo. Porque Jesus, meus irmãos, ele fala conosco através de situações da nossa vida. Porque não é assim, meus irmãos, nós oremos, Deus me dê a resposta disso, e vai vir
um anjo e vai lhe responder na sua frente. Já aconteceu isso algumas vezes na Bíblia, mas a probabilidade que aconteça com você é pouca, não é verdade? Glória então, a Deus. Deus, meus irmãos, Ele utiliza de situações para falar conosco. E quantas vezes Deus Ele quis nos usar, Ele quis falar com a gente, mas nós estávamos desapercebidos, nós estávamos dormindo. Quantas das vezes Deus colocou situações para testar a nossa fé e nós continuamos nos inclinando para a carne, que nem relata lá em Romanos 8, ou é Romanos 7, se eu não me engano. Então, meus irmãos, para nós percebermos a situação que Deus quer nos colocar, para nós percebermos o que Deus quer da nossa vida, porque muitas das vezes Deus Ele quer nos testar, mas nós estamos desapercebidos, nos inclinamos para as coisas da carne, mas nós devíamos fazer conforme a Escritura relata, meus irmãos, que é se inclinar para as coisas do Espírito, porque se nós glória a Jesus aqui, meus irmãos, com certeza agrada ao Senhor, agrada a Deus, porque nós estamos renunciando à nossa própria carne, renunciando para o nosso próprio descanso de estar em casa. Estamos aqui na comunhão com os nossos irmãos em Cristo, compartilhando de algum dom espiritual, de algum louvor. Então, meus irmãos, é necessário que nós vencemos o pecado, nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, para quando Jesus, Deus nos quiser, meus irmãos, nos testar, nós estarmos atentos. Amém? É Deus, glória. E, meus irmãos, acelerando, meus irmãos, para alimentar toda aquela multidão, não era suficiente aquele dinheiro. Então o que aconteceu? Um dos discípulos, meus irmãos, chamado André, pegou um menino e disse o seguinte: tá aqui esse menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus, ele pediu para que todo o povo se organizasse, e havia muita relva naquele lugar, meus irmãos. Relva é uma espécie de grama. E Jesus pediu para organizar todo o povo. E Jesus pegou os pães e os peixes, levantou para cima e deu graças. E logo depois aconteceu ali, meus irmãos, a multiplicação. Glória a Deus. Eu quero que nós prestemos atenção numa coisa, porque antes de Jesus fazer a multiplicação, o que foi que ele fez? Quem lembra? Isso, antes de Jesus fazer a multiplicação, ele orou, ele levantou para cima e deu graças. Ou seja, muitas das vezes, meus irmãos, na nossa vida, a multiplicação não vem. Eu não estou falando de forma material, mas até também de forma material. A multiplicação não vem porque nós não damos graças pelo que nós temos. Nós só queremos mais e mais espiritualmente, mas nós não damos graça pelo que nós temos. A primeira coisa que Jesus fez, irmãos, com aqueles pães e peixes, foi erguer para o céu e dar graças. Ou seja, a multiplicação, meus irmãos, nas nossas vidas, tanto espiritualmente como materialmente, está na gratidão, está em agradecer a Deus pelo que tem. Glória a Deus. Ser fiel no pouco. Aleluia. Porque se nós formos fiel no pouco, conseguimos ser responsáveis naquilo que Deus nos deu, Deus vai colocar nós num lugar de multiplicação. Quem crê nisso, diga glória. Amém. Glória a Deus, louvado glória seja Jesus. Deus. Era essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, e que nós venhamos a cada dia ser mais grato pelo aquele dom que Deus nos deu, ou até mesmo pelo aquele dom que nós estamos procurando, e nós venhamos ser gratos, meus irmãos, porque a partir da gratidão, Deus ele vai multiplicando em nós, ele vai transbordando grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória